Olá, bem-vindos a mais um estudo aqui do nosso canal. Que a paz de Cristo esteja com vocês, que o amor de Cristo esteja com vocês. Hoje eu estou trazendo um tema que é sobre amor, né? É um tema muito importante e a gente vai começar falando um pouquinho sobre definições, né, do amor. O que diz, por exemplo, o dicionário Aurélio, segundo o dicionário Aurélio, a palavra amor significa sentimento que predispõe alguém que deseja o bem de outrem. Vou citar outros significados de amor, né, segundo alguns dicionários. Substantivo masculino, sentimento apaixonado por outra pessoa, pessoa amada, sentimento afetivo, afeição viva por afeto, sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem da outra, gosto vivo por alguma coisa, excesso de zelo e dedicação, pessoa muito querida, agradável, com quem quer estar, sentimento de afeição intensa que leva alguém a querer o que, segundo ela, é bonito, digno, esplendoroso, sentimento de afeto que faz com que uma pessoa queira estar com a outra, protegendo, cuidando, conservando a companhia, inclinação ditada pelas leis da natureza, né? Exemplo, amor materno, sentimento de adoração em relação a algo específico, amor à pátria, amor ao futebol, seria um exemplo. Mas o que diz aqui, né, gente? O que diz na Bíblia, né? O que é o amor para a Bíblia? E esse é o estudo que eu quero fazer com vocês, tá? Na Bíblia, o amor, ele não é tratado como apenas um sentimento, tá? Ele é muito mais do que isso, né? Na Bíblia, o amor ele é encontrado como um principal mandamento, né? Um principal mandamento de Deus, um principal mandamento de Cristo. A gente vai abrir nossa Bíblia agora para começar o estudo em Mateus 22, tá? Mateus 22, do versículo 34 ao 40. Eu vou deixar tudo na descrição lá, conforme eu sempre falo nos vídeos. Mateus 22, 34, 40. Quem quiser me seguir, pode seguir, abrir sua Bíblia. Quem não conseguir, eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Isso se repete, tá, gente? Se repete lá em Marcos, no capítulo 12, do versículo 30 ao 31. Vamos ler agora 1 João 4, do versículo 7 ao 15. O tema da minha Bíblia diz: Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nos tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho com propiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é
em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. É aquele que permanece no amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que não teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Tá? Então, gente, esse versículo aqui que eu li, né, está em 1 João, o capítulo 4, do 7 ao 15, a gente percebe que é citado aqui várias vezes que Deus é amor. Né? Então, diferente do que a gente vê quando se diz de amor nos dias atuais, né? Amor ligado ao sexo, amor como um sentimento, amor ligado à paixão. Na Bíblia, tá? Na Bíblia, diferentemente, o amor ele está ligado a Deus. Deus é amor, né? Quem não tem amor não vê a Deus, né? Quem não tem amor não conhece a Deus. E a gente vai estudar mais um pouquinho à frente outras definições de amor ligadas à Bíblia, tá? O que diz a Bíblia em relação ao amor? O amor é muito mais do que um sentimento, tá? Na Bíblia. Diferente do que muita gente pensa ou acredita que seja o amor. Vamos dar uma olhadinha lá em 1 João 2, 1 João, capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Mais um versículo, Efésios 5, quem não conseguir me acompanhar pode ficar despreocupado que eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Efésios 5, do versículo 1 ao 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mais um, Colossenses 3,14. Gente, eu gosto muito de pegar os versículos, tá? Colocar aqui e estudar na Bíblia, por isso que eu cito vários versículos. Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aqui a gente já vê uma outra definição, né? Amor como elo, não como sentimento. Em 1 Coríntios, capítulo 13. Não posso deixar de citar, né? 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 13. Esse é um pouquinho mais longo, né? Mais completo, digamos assim. Aqui Paulo fala sobre a importância do amor, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes.
não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se exaspera, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Versículo 13, tá? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Então, gente, lendo esses versículos aqui, eu vou ler outros daqui a pouco, lendo esses versículos, a gente pode ter uma definição, né, bem contrária do que amor como sentimento, tá? O amor é muito mais do que um sentimento. E aí a gente vê aqui que o amor, ele é uma força, tá? Quando a gente diz aqui em Coríntios que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, a gente pode entender que o amor é como se fosse uma força. O amor, a gente pode entender como se fosse um elo, né, que liga as pessoas. Mais do que isso, o amor é um mandamento, né, como a gente já viu anteriormente. O amor pode ser definido como uma escolha, como uma forma de viver, tá? Um poder que vem diretamente de Deus. Os sentimentos, é importante falar sobre isso, que o sentimento muda, mas o amor de Deus, ele continua, tá? O verdadeiro amor, ele não depende de quem recebe amor. A pessoa que ama decide amar porque quer amar. O amor é uma decisão que nós devemos tomar, tá? É muito importante. O amor é muito importante. Quando falhamos no amor, gente, praticamente a gente está pecando. Porque se a gente pegar lá os dois principais mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, quando a gente não consegue exercitar isso, quando a gente não consegue pôr isso em prática, a gente perde o foco, a gente perde o alvo, né? A gente deixa de seguir o alvo. E aí o pecado nada mais é do que você errar o alvo, tá? É simples assim. O que a gente vê nos dias atuais, né? Nos dias atuais, o que a gente pode dizer, né, sobre o amor? A gente vê muitas pessoas falando que a gente deve amar a si mesmo, que a gente deve nos amar para depois amar o próximo. A Bíblia não fala sobre isso, né? Eu já falei isso no vídeo anterior. Tá aí os dois mandamentos que eu citei. E aí acaba confundindo, né, as pessoas, né? Porque a gente vê muitas essas coisas, principalmente vídeos motivacionais falando que a gente deve amar a si mesmo, né, para depois amar o próximo. E não é assim. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu costumo dizer, né, quando estou conversando com algumas pessoas, que na minha época, quando eu era mais jovem, né, criança, até mesmo criança, a gente costumava ver acidentes. Às vezes a gente viu um acidente, né, uma colisão de automóveis, ou
ou a gente via alguém passando mal, pessoas que cometeram algum tipo de crime ou cometeram algum tipo de crime e ser, sei lá, baleadas. Só estou citando exemplos, tá? Enfim, acidentes em si, tá? Eu lembro que a gente, né, eu e meus coleguinhas, quando a gente estava na rua e presenciava uma cena desse tipo, a gente corria, né, para um orelhão, né, para poder ligar para o bombeiro. A gente ligava, por mais que a pessoa estivesse cometendo um crime, a gente sentia, né, que tinha que ajudar aquela pessoa, né, que deveria socorrer aquela pessoa, e era algo assim, sabe, de imediato. Era algo que vinha assim de imediato. Hoje, a gente vê, e isso está na Bíblia também, né, que o amor de muitos esfriará. Eu vou ler isso ali mais abaixo do nosso estudo. A gente vê que os valores estão totalmente invertidos, sabe? Eu, por exemplo, não vejo jornal. Eu evito ver jornal porque tu abre ali, tu vai assistir um pouquinho de jornal, eu chego a ficar deprimido. Porque você vê filho matando pai, mãe matando filho, coisas absurdas, sabe? E, e aí a gente percebe que de fato o sinal que Jesus deu de que o amor de muitos esfriará, isso já está acontecendo, e já não é de hoje, né? Aí você passa por um acidente de automóvel, né, onde tem pessoas gravemente feridas, a pessoa vai lá com o telefone e grava, né? Tá gravando lá com o telefone o sofrimento da pessoa, quando não está se usurpando dos bens materiais da pessoa, né? Pegando lá os bens pessoais, os bens materiais da pessoa que está lá quase agonizando entre a vida e a morte. As pessoas vão lá e se aproveitam, né? Fazem vídeo, postam em busca de seguidores, em busca de, não sei dizer qual o prazer nisso, tá? Mas a gente não vê mais isso, aquela coisa da pessoa ligar, de se preocupar e correr para um orelhão, ou pegar o seu celular. Agora não tem mais orelhão, né? E chamar o bombeiro. A pessoa já começa a gravar um vídeo ali primeiro antes de pedir socorro. E é horrível isso, é horrível. E em casos de pessoas que cometem crime, hoje você vê, né, tipo, eu não estou aqui defendendo, tá, gente? Eu quero que fique claro, eu não estou defendendo a pessoa que está assaltando um trabalhador, ou a pessoa que está assaltando para poder, seja lá para poder suprir suas necessidades de vício, seja lá para suprir suas necessidades físicas, seja fome, vício, enfim. Quando a gente vê que um cara está assaltando o outro e aí tem uma reação, né? E as pessoas cria ali um motim e todo mundo bate na pessoa, ou então quando a pessoa assalta um policial e é baleado pelo policial, você vê que as pessoas ficam ali torcendo, né, para que o próximo morra, ou dizendo, sei lá, bem feito, tem que morrer, vai para o inferno, algo do tipo, né? Algo do tipo. Como eu disse, eu não estou defendendo aqui a questão do assalto, eu não estou defendendo aqui a questão do ladrão ou do bandido, mas se tratando de um policial, quando ele faz quando ele reage a um assalto, e ele está defendendo a própria vida dele, ele está defendendo a família dele, ele está defendendo o bem material conquistado por ele, né? O policial em si, né, um bom policial, ele vai reagir, né, acredito eu, para se defender. E se ele puder, eu tenho certeza que ele vai ligar para uma ambulância, ele vai socorrer, entendeu? A pessoa, né? Isso se tratando de amor, tá? Se tratando de amor. Quando a pessoa tem esse conhecimento desse mandamento, né? Do quão importante é. E hoje em dia a gente não vê mais isso, né? É muito complicado. As pessoas hoje em dia, na verdade, elas têm uma enorme dificuldade em dizer eu te amo. Se a gente parar e pensar, né, em Jesus Cristo, em tudo que ele sofreu, se a gente pegar Jesus Cristo como um exemplo de vida,
eu acho que fica mais fácil. Deus, por amor, deu o seu único filho por nós. Jesus Cristo, por amor, morreu por nós. E através do amor, como está escrito lá em 1 Pedro, tá? Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, o amor perdoa muitíssimos pecados. Eu cheguei a comentar, né, no meu entendimento, e aí eu sempre falo para vocês, não buscar entendimento nos homens, né? Como eu disse, isso daqui é um estudo, e aí eu peço para que vocês se aprofundem, para que vocês abram suas Bíblias e estudem, né? Não leve somente a minha opinião em consideração, né? Pode ser que eu cometa falhas. Como ser humano, a gente está apto a cometer falhas, digamos assim. Então, no meu entendimento, quando Jesus Cristo fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, muitas pessoas acreditam que esses 2 mandamentos anularam os 10 mandamentos que Deus escreveu, né? E a Bíblia diz que Deus escreveu com seus próprios dedos, né, na pedra, entregou aquelas placas de pedra para Moisés. De certa forma, eu penso assim, tá? Se a gente ama o próximo como a gente ama a nós mesmos, a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente não vai, por exemplo, querer roubar uma outra pessoa, né? Que aí está lá no mandamento, não furtarás. A gente não vai querer furtar outra pessoa. A gente não vai cobiçar a mulher do próximo, por exemplo. Enfim, dos 10 mandamentos lá, não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, eu acho que esses 2 mandamentos, ele resume, né, nesses 2 mandamentos, não que anule, mas Jesus Cristo resume nesses 2 mandamentos, porque se a pessoa tiver o amor, né, como mandamento, tiver o amor como elo, tiver o amor como escolha, e aí não só como sentimento, né, como uma forma de viver, a pessoa não comete esses outros pecados, né? A pessoa acaba não cometendo esses outros pecados. E dando continuidade, eu falei aqui, né, Mateus, tá lá no versículo 12, que fala, né, quando Jesus fala sobre os princípios das dores, como sinal da consumação do século, E, por se multiplicar a iniquidade, está lá no versículo 12 de João 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Em outras versões, o amor de muitos esfriará. Vamos ler agora 1 João, tá? 1 João, do versículo 3, 1 João 3, do versículo 16 ao 18. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3, versículo 14. Estava um pouquinho antes desse. Eu separei aqui. A gente leu o versículo 1 João 3, 16 ao 18, e aqui eu botei o João 3, 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Lucas, capítulo 6, versículo 35. Lucas, capítulo 6, versículo 35. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada em volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos
e maus. Eu vejo aqui nesse versículo, e eu tenho entendimento da seguinte forma: a gente amar quem nos ama é muito fácil, a gente ajudar quem nos ajuda é muito fácil. Isso não tem diferença, até a pessoa ruim, até a pessoa mal, né, ela faz isso, né? E aí Jesus fala lá sobre os escribas, sobre os doutores da lei da época, né, os sacerdotes, isso até eles fazem, né, até eles fazem. O grande mistério, eu diria assim, é você fazer o movimento contrário, tá? É amar quem não te ama, é ajudar quem não te ajuda, né? É amar o seu inimigo. Essa é a grande dificuldade. E é isso que a gente deve refletir. Basicamente, para ficar mais fácil, eu diria que é tomar Jesus Cristo como exemplo, né? Tomar Jesus Cristo como exemplo. O quanto que ele sofreu, o quanto que ele foi rejeitado, o quanto que ele foi humilhado, e ele, quando morreu, ele ainda pediu para Deus que perdoasse aquelas pessoas porque elas não sabiam o que elas estavam fazendo. Tamanho era o amor de Jesus para com seus irmãos, né? E para a gente concluir, eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre isso, né? Eu estou refletindo sobre isso e eu acredito, né? Eu peço a Deus para que venham revelar essa mensagem para vocês, que após esse estudo vocês possam se encorajar a dizer mais eu te amo, a praticar mais o amor ao próximo, meditar, é o que eu falei aqui, meditar o quanto Jesus sofreu por nós, por amor. E finalizando, eu quero deixar uma oração, tá? Uma oração que está lá na carta de Filipenses, do capítulo 1, do versículo 9 ao 11, uma oração que Paulo faz, tá? Esta é minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido que o objetivo desse estudo aqui hoje foi explicar que o amor não está ligado somente a um sentimento, de que o amor não está ligado a muito menos está ligado a sexo, digamos assim, ao ato de fazer amor, enfim. Segundo a Bíblia, o amor ele é muito mais do que definido por dicionários, do que definido por homens, do que a gente vê hoje aí em redes sociais, tá? O amor é muito importante para nossa salvação, o amor é muito importante para que Cristo, para que Deus esteja conosco, para que Deus habite em nós, tá? Para que Ele venha habitar em nós. E o amor ele é fundamental, né? E eu espero que após esse estudo, de fato, fique mais leve, né, para algumas pessoas que tenham essa dificuldade em fazer a bondade através do amor, em dizer para as pessoas, né, eu te amo. Até não sei por que para alguns é tão difícil assim, e praticar o amor segundo a palavra de Deus, tá? Deus abençoe vocês, que Deus abençoe seus projetos, que Deus abençoe o lar, a vida, né, de cada um de vocês, dos seus familiares, e que a paz de Cristo esteja com vocês dia após dia, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.